Qual que é a sua opinião sobre o A dilúvio? Bíblia fala de um dilúvio universal. Se eu trocar a palavra dilúvio universal por catastrofismo universal, eu estou falando a mesma coisa do cientista, só que com a linguagem bíblica. A Bíblia chama dilúvio Faz universal. sentido. E quando é porque a ideia popular de aguaceiro, de inundação, dá para o dilúvio uma conotação muito aquém do que realmente ele foi. Porque se eu entender que o dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre o mundo, não foi só uma chuvinha inundando tudo e a arca de Noé flutuando ali. Foi uma coisa de ira mesmo, de caos. Tanto é que Pedro fala que os céus estão entesourados para o segundo, a destruição que vai ser a volta de Jesus. Então realmente causou a extinção de muitos animais, de cadeias de animais inteiras, dinossauros, e tsunamis fazem parte desse modelo, sim. Astroblemas, por isso que eu citei a palavra astroblema aqui, apesar do meu equívoco dos vulcões na Lua, eu não tinha essa informação, mas aqui bateram astroblemas com tsunamis, talvez de 30, 40 metros de altura, varrendo tudo aqui, e essa catástrofe, ela foi tão emblemática que aí é uma questão de fé, pelo Espírito Santo, aqueles que sobreviveram foram contando. Rodrigo Silva em podcast com o Sacani, debatendo a respeito do dilúvio, ele defendeu o argumento de que o dilúvio não foi ação apenas das chuvas. Houve ação de astros também, no caso, queda de meteoros, sendo um evento, dentro desses eventos de catástrofes globais, sendo agentes extraterrestres, no caso, né? Agentes de fora da Terra, como a queda de meteoros. Aqui as referências bibliográficas, no qual Ellen White afirma que a ação do dilúvio não foi só chuva, e foi também queda de meteoros. Eu tive auxílio da inteligência artificial. Hoje a gente não tem desculpa para ser enganado. É só ir na inteligência artificial, e aí no caso eu recomendo a inteligência artificial da Meta, ou que é a Llama da Meta, ou o ChatGPT. Por que eu não recomendo do Google? Porque a do Google simplesmente ela utiliza a rede. Então qualquer informação que estiver no Wikipedia, ela vai dizer que é informação verídica. Ela vai utilizar os textos presentes nos blogs. E aí, por exemplo, no Wikipedia, é código aberto, qualquer pessoa pode editar o Wikipedia, como, por exemplo, dizer qual é a igreja mais organizada do mundo. Se você entrar na navegação anônima ou você ligar um roteador que vai direcionar você para um outro servidor de outro país, não vai cair a igreja adventista como a mais organizada do mundo. Vai cair a igreja católica. Por que aqui no Brasil cai a igreja adventista do sétimo dia como a igreja mais organizada do mundo? Porque eles colocaram essa informação no Wikipedia, na página da igreja adventista do sétimo dia, então sempre vai direcionar para lá. Mas aí eu vou fazer um vídeo somente abordando esse assunto. Inclusive, eu já denunciei essa questão, e foi ignorada pela senhora Wikipedia. Eu espero não ter que procurar os meios judiciais para ver essa correção. Então, eu não recomendo o Google, a inteligência artificial do Google, que nada mais é do que o buscador do Google. Então, o que tiver escrito no Wikipedia, que é código aberto, vai aparecer na inteligência artificial do Google. Então, eu recomendo o ChatGPT,
e a da Meta, a inteligência artificial da Meta. E aí foi dado como referência Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Publicação original de 1890, capítulo 7, no site do Ellen White Books. Eu evito de dar a página porque as pessoas que são ludibriadas, eu vou evitar dar páginas, eu vou dar o capítulo. A partir de agora eu vou dar o capítulo. Então a pessoa vai lá e lê o capítulo inteiro. Porque quando eu coloco a página, aí tem a ver com a edição. Porque a principal fonte de renda adventista são os livros de Ellen White. Então toda hora eles estão lançando livros novos, até porque os escritos de Ellen White estão em domínio público. Qualquer pessoa pode traduzir os textos dela, publicar e vender. Então qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, a partir do momento que tem a tradução dos adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aí vira um documento novo. Aí não pode ser comercializado somente por eles. Então, por isso que constantemente eles estão lançando edições novas, com páginas diferentes, o que acaba causando confusão. Então, a página vai variar de acordo com a edição. Então, por isso que aparece aí um monte de adventistas dizendo: ai, não existe, é mentira, não existe a página. Não tem o mínimo de conhecimento, de referência bibliográfica para ele saber qual é a edição. Então estou dando o capítulo 7, de Patriarcas e Profetas, o Dilúvio. Ellen White defende que foi a ação da chuva, incluído a queda de meteoros. Por isso Rodrigo Silva não é confiável, porque a base dele é Ellen White. Então todo o trabalho dele, tanto da parte arqueológica, dentro inclusive da arqueologia bíblica, ele vai pender para Ellen White. Então qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer temática, ele vai defender o que Ellen White escreveu, o que está nos escritos de Ellen White. Então que isso sirva de alerta para o Eberlin, para o Saião, porque não tem lógica. Não tem lógica. Cristãos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, nem os católicos se prestam a utilizar o auxílio do Rodrigo Silva. E por que que nós, uma vez que ele é seita nossa, os protestantes são seita para os católicos, e os adventistas do sétimo dia são seitas dos protestantes. Então, muito mais, nós não deveríamos levar o que é dito pelo Rodrigo Silva em conta, porque nós sabemos. As pessoas aí de fora, não. As pessoas do meio secular, eles não sabem que Rodrigo Silva é um escravo fiel de Ellen White. Igual as testemunhas de Jeová são escravas fiéis do corpo governante, os adventistas do sétimo dia são escravos fiéis de Ellen White. Então, todo o viés vai ser voltado para os escritos de Ellen White, como nesse caso de um simples debate a respeito do dilúvio, que ele deveria defender a ação das chuvas. Quando foi questionado a questão, o que teria acontecido com as águas, como foi esse evento, ele usou os escritos da pitonisa, porque a pitonisa diz que teve ações extraterra, teve ações extraterrestres no dilúvio. E pior, aí já dentro de um esoterismo com S, o que é oculto.
É questão do que é oculto. Ellen White disse que o dilúvio foi fruto do laboratório de Satanás fazendo engenharia genética na Terra. As misturas, os amálgamas, eram misturas feitas nos laboratórios de Satanás. E por isso Deus mandou o dilúvio. Água com ação extraterrestre. No caso, queda de meteoros. Agora, a questão é, a Bíblia diz que Deus colocou o arco-íris para lembrar de que não haveria ação mais através da chuva. Ação para destruir o homem, para punir o homem, castigar o homem. E na Maranata, que será a ação da vinda de Jesus, vai ter a queda das estrelas. Então vai ter a queda, ou seja, o homem, durante a vinda de Jesus, vai ser punido, inclusive com essas ações. Aí já em relação ao fogo, o fogo que cai do céu. O sol vai se apagar, as estrelas vão cair, o sol é uma estrela, as estrelas vão cair. Então essa ação das estrelas caindo provavelmente será a ação da queda de meteoros no planeta Terra, aonde que será lançado no lago de fogo a besta e o falso profeta. Apocalipse 19:20 e Apocalipse 1:7. Então, havendo a vinda de Jesus, a Maranata. O arco-íris é ação lembrando que não haverá mais a punição pela chuva. Ora, se os meteoros estão englobados na chuva, então não haveria mais ação ali no final da grande tribulação, que os adventistas dizem que já aconteceu. Os adventistas também defendem que essa ação de queda de meteoros aconteceu no tempo de Ellen White, sendo que ali foram meteoritos. São ações que se repetem. Ação constante. Sendo que a ação que se repete constantemente, queda de meteoritos. Ellen White disse que Mateus 24 já aconteceu no tempo dela. Por quê? Porque ela estava esperando a vinda de Jesus para o tempo dela. Guilherme Miller, 1843-1844, primavera. Samuel Snow, 22 de outubro de 1844, outono, terceira data. Tiago White, julho de 1845, a reunião de Thompson, Maine, onde Ellen White teve a visão da ida dela para os planetas Júpiter e Saturno. Uma palavra ao pequeno rebanho. E as datas de Joseph Bates e Ira Edson, 1850-1851. Livro Mensageira do Senhor. Tudo historiadores adventistas. Então Rodrigo Silva não é confiável.